E é precisamente sobre o que aconteceu e o que está a acontecer em França, o comentário desta semana do professor Pedro Roja. Olá, professor, boa noite, como está? Boa noite, Ana, como está? Muito obrigado. Têm sido dias difíceis para os franceses, para os europeus, para quem se preocupa com estes assuntos e para quem consegue ver um pouco mais longe do que aquilo que está a acontecer no presente imediato. Como é que viu o ataque que despoltou tudo isto à redação do Charlie Hebdo? Ana, eu terminei o meu comentário da semana passada com um voto para o ano 2015, que era o de que Deus voltasse a ser posto no espaço público, que nós voltássemos a falar publicamente, assim como na televisão, nos jornais, etc., de Deus. Sobre o ataque, em primeiro lugar, lamentar as vítimas, as pessoas que morreram, incluindo os autores do raid sobre a redação do Charlie Hebdo. Eu gostaria de tomar 3 minutos, se conseguir, para resumir 500 anos de história da teologia e da filosofia que nos ajudarão a compreender porque é que isto acontece. Não o primeiro, o 11 de setembro é talvez o maior, mas nós necessitamos de compreender, em primeiro lugar, porque é que isto acontece. Porque só compreendendo porque é que isto acontece, poderemos depois apontar soluções. Eu penso que a grandiosa manifestação de ontem em Paris não é uma solução. Não é uma solução. Gostava então de tomar 3 minutos e pedir que Deus me ilumine para que tudo saia bem. No início do século XVI, a história tem 500 anos, no início do século XVI, uma parte da Alemanha revoltou-se contra a Igreja Católica, sobretudo o norte da Alemanha. A coisa depois propagou-se pelo norte da Europa e mais tarde pela Inglaterra, etc. Sob a direção de um padre católico, Martinho Lutero, dando origem àquilo que ficou conhecido como a revolta protestante, que eu tenho aqui mencionado muitas vezes. Esse movimento protestante pretendeu, inicialmente, criar uma nova teologia que se opunha à teologia católica. Um dos pilares centrais dessa teologia é o princípio sola fide, somente pela fé. Quer dizer que o homem se justifica perante Deus somente pela fé e não pelas obras. Se eu, no dia do julgamento final, disser cometi tais e tais pecados, mas também fiz boas obras, constituí uma família, tive uma profissão, fui bom para esta e aquela pessoa, isso não conta nada, segundo o princípio sola fide, porque o homem só encontra justificação perante Deus se tiver fé em Deus. A Igreja Católica continuou a manter que um homem se justifica perante Deus, quer pela fé, quer pelas obras. A teologia luterana amadureceu e, cerca do século XVIII, atinge, digamos, a sua maturidade. E então essa teologia vai dar lugar a um novo programa de sociedade que rejeita a sociedade tradicional que estava baseada na teologia católica. Há vários filósofos importantes, mas o mais importante de todos, às vezes chamado o filósofo do protestantismo, é um que eu tenho mencionado também frequentemente aqui, Immanuel Kant. Entre nós, um parênteses, o Kant era um homem que nós aqui em Portugal chamaríamos carinhosamente um choninhas. Mas foi de facto um homem muito influente, para o mal, penso eu, como vamos ver. E o que é que o Kant diz? Entre muitas outras coisas, diz assim: não se pode chegar a Deus pela razão. Quer dizer, se eu for pela vida fora, escutando os sinais da vida, da natureza, das pessoas e refletindo sobre esses sinais, concluir que Deus existe, o Kant diz, não, isso não é possível. Não se pode chegar lá pela razão, só pela fé. Reinvocando o princípio da teologia protestante sola fide. Portanto, não se pode chegar a Deus pela razão. Isso tem a seguinte consequência, Ana. Suponha que nós começamos a discutir aqui Deus. Não vamos chegar a lado nenhum. Porque se não se pode chegar a Deus pela razão e pelo debate racional, eu, Ana, as pessoas que nos escutam, escritas em jornais, livros, etc., não há possibilidade de entendimento acerca de Deus e muito menos de consensos. Então, no espaço público, na discussão pública e racional, Deus torna-se um empecilho. A solução é tirar Deus do espaço público, não se falar em Deus no espaço público e enfiá-lo numa prateleira.
A nova teologia vem dar origem à sociedade moderna. Kant é um dos teorizadores, talvez o principal, da sociedade moderna, e precisa de uma nova moralidade, já que a moralidade tradicional, que é uma moralidade de origem divina, tem origem na palavra de Deus, está metida no armário, excluída do espaço público e não se fala mais dela. E quem vai constituir ou formar essa nova moralidade? Essas novas regras de relacionamento entre as pessoas, de maneira que se possam entender e viver conjuntamente numa sociedade. A resposta do Kant é os indivíduos, os cidadãos. E para isso precisam de liberdade. Em primeiro lugar, de liberdade de expressão, para poderem discutir racionalmente se tal ou tal regra deve ser uma regra moral ou não. E em segundo lugar, de liberdade política, que lhes será trazida pela democracia, para no momento oportuno poderem votar sim ou não a uma regra de moralidade ou a um conjunto de regras de moralidade. A conclusão é que onde estava Deus, com base da moralidade, agora que ele foi posto fora do espaço público, entra a liberdade. A liberdade é a base da nova moralidade. Tradicionalmente, a base da moralidade era Deus. Quer dizer, Deus é substituído pela liberdade. Falemos agora precisamente da liberdade. E em primeiro lugar, antes de falar mais, é substituído pela liberdade e em primeiro lugar pela liberdade de expressão. Em segundo lugar, pela liberdade política, isto é, pela democracia. Falemos agora da liberdade. A liberdade divina, a liberdade de Deus, é uma liberdade com critério, o critério do bem. Deus concede-nos a liberdade para que nós façamos o bem. Então, e se for para fazer o mal? Não. Isso já não é liberdade nenhuma. Isso é um abuso da liberdade. A liberdade utilizada para fazer o mal não é liberdade, é maldade. Esta é a concepção da liberdade divina, ou da liberdade tradicional. Pelo contrário, a nova liberdade, chamada às vezes de liberdade democrática, é uma liberdade que emana do indivíduo. E estando Deus ausente do espaço público. Portanto, é uma liberdade que me permite, ou permite a cada um, que permite, disse bem, que permite a cada um, estou quase a terminar para chegar ao ponto, que permite a cada um a dizer mal dos outros, depreciar os outros, ridicularizar os outros, ofender as crenças dos outros, às vezes as crenças mais íntimas, como é a crença de Deus, a crença em Deus, ridicularizá-los, humilhá-los, e foi isso que o Charlie Hebdo andou a fazer durante décadas, em relação aos judeus, em relação aos muçulmanos em primeiro lugar, e ao seu profeta, Maomé, mas também, em segundo lugar, em relação aos católicos. Ora, uma liberdade, esta nova liberdade, que permite diminuir as pessoas, ofendê-las, humilhá-las, satirizá-las, agredi-las nas suas crenças mais íntimas, como é, por exemplo, a crença em Deus, é uma liberdade que convida à violência. Se eu passar aqui o tempo a agredir a sua família, a depreciá-la, a si, à sua mãe, ao seu pai, se fizer isto de forma continuada, é natural que a sua reação inicial seja: olha, veja lá, não diga isso, porque isso até nem é verdade, etc., não diga mal de mim, das pessoas que me são queridas, de crença no meu Deus, começará por fazer isso. Depois, se calhar, vai para o tribunal, mas não obtenho vencimento em tribunal, porque eu vou ser inocentado ao abrigo do meu direito à liberdade. Esta liberdade democrática é uma liberdade absoluta, em que eu tenho o direito de dizer o que me apetece, o que me vem à cabeça sobre os outros, sobre as crenças dos outros, incluindo a crença em Deus. Portanto, é uma liberdade que contém o mal, contém a possibilidade de praticar o mal. E aqui o contraste com a liberdade divina, que é uma liberdade orientada exclusivamente para o bem. Vou resumir. Esta liberdade que permite agredir os outros, ofender os outros, diminuir os outros, ridicularizar os outros, está mesmo a convidar à violência. Mas nada justifica este tipo de violência, portanto. Nada justifica. Deus não aprovará que haja, Deus não aprova de certeza que haja um conjunto dos seus filhos a matarem outros. Não aprova. Mas Deus não aprova também, e em primeiro lugar, que ao longo de décadas, estes dos seus filhos andem a provocar, a diminuir, a humilhar, a satirizar estes outros. Também não aprova.
O que é que nós temos que fazer para resolver este problema? Se esta liberdade é uma liberdade que inclui o mal e, portanto, se transforma em maldade, o que nós temos de fazer é tirar esta liberdade dita democrática do espaço público e voltar a pôr lá Deus, que é onde ele pertence, porque a liberdade de Deus é uma liberdade orientada para o bem. A liberdade de Deus não permite fazer mal, dizer mal, etc. O problema parece-me, portanto, muito simples, Ana. O problema parece-me, portanto, muito simples. Em lugar dos líderes ocidentais irem para ali defender esta liberdade absoluta, por assim dizer, a nova deusa da sociedade moderna, o que eles têm de fazer, e encorajar os seus cidadãos a fazer, é analisar os limites desta liberdade. Se é aceitável ou não que esta liberdade seja utilizada para ofender os outros. Porque foi isso que o Charlie Hebdo andou a fazer ao longo de décadas. Satirizando, caricaturando, humilhando o profeta Maomé, em primeiro lugar, e São mesmo só desenhos, são caricaturas. Não podem ser vistas assim? Ofensivas. Como uma forma de expressão? Não. Ou melhor, se continuarmos com esta liberdade de expressão que inclui isso, ofender os outros, nós vamos ter mais violência. Se, pelo contrário, nós ocidentais, e especialmente os povos do norte da Europa, aquela cultura protestante, a nós vai-nos tocando um pouco, mas ainda é embrionário, tem de rever o seu conceito de liberdade. Porque a partir do momento em que a liberdade passa a ser, não esta que é absoluta, mas a liberdade de Deus, a liberdade para fazer o bem, não vai haver vinganças da parte das pessoas que se sentem ofendidas. Agora quero dizer, portanto, ofenderam sistematicamente Maomé os muçulmanos, mas também os católicos, vinham logo a seguir. Só não conseguiram ofender o judaísmo porque... Pois, é outra questão. O primeiro que tentou foi despedido. Foi despedido. Ora, pois, os católicos, imagens, cartoons do Papa com preservativo, cartoon em que a Virgem Maria está a dar à luz Jesus Cristo com narinas de porco, Jesus Cristo a sodomizar Deus, o Papa Bento XVI, na altura dos escândalos, a dizer a um cardeal: olha, agora o melhor é fazermos um filme a Roman Polanski. Como sabe, os temas do filme dos filmes de Roman Polanski é a sodomia. Eu queria finalizar dizendo o seguinte: pessoas como o Charlie Hebdo, que passam décadas a provocar, a humilhar a comunidade muçulmana e o seu profeta. A comunidade muçulmana é a segunda maior do mundo. São 900 milhões de pessoas, a seguir à comunidade católica, que é a maior do mundo, 1.200 milhões. É de esperar que entre 900 milhões de pessoas, a maior parte, olhem para aquilo, não gostem, mas encolham os ombros. Mas também há de esperar, entre 900 milhões de pessoas, que haja 2 ou 3, ou 4 ou 5, que exatamente, vão reagir violentamente àquilo. Portugal é um país de tradição. E um país de tradição, ao longo dos séculos, foi guardando frases, os portugueses foram guardando frases que descrevem praticamente todas as situações da vida e o desfecho dessas situações. E a frase que se aplica aqui, em bom português, é a seguinte: estavam mesmo a pedi-las. Com esse raciocínio terminamos este espaço para comentário, professor. O tempo passou rápido.